Cara, vamos lá. Eu acho que ninguém aqui mais aguenta eu falando do James Gunn, mas não vai ter o que fazer, eu vou ter que falar de novo. Esse Cabeça Branca eu já falei aqui e vou falar mais uma vez. Ninguém trabalha melhor a relação de personagens no cinema atual aí de quadrinho, seja na Marvel ou seja na DC. Ninguém trabalha melhor que ele nesse quesito. De novo, voltando aqui um pouquinho no tempo, lá em 2013, quando anunciaram o primeiro Guardiões da Galáxia, era um grupo, cara, completamente série D do quadrinho. Eu que sempre li quadrinho, seja da Marvel ou da DC, eu não conhecia os Guardiões da Galáxia. Alguém de fato conhecia um guaxininho, uma árvore falante. De fato, alguém achava que isso ia funcionar. Acho que nem o Kevin Feige achava que isso ia funcionar. Mas na mão do nosso Cabeça Branca funciona e sempre funciona muito bem. Ele ama trabalhar personagens completamente desajustados, personagens que ninguém liga. Que nem eu falei, tipo Guardiões da Galáxia, tipo Esquadrão Suicida e também um Pacificador. Ninguém liga até justamente ele colocar a mão e dar um molho ali. Ele torna o texto, a história, a narrativa de um jeito tão natural. Pegando aqui primeiro a relação dos Guardiões, cara, o Groot morrendo no primeiro filme, o cinema parecia um velório. O cara faz a gente se importar. O próprio Rocket no terceiro filme, você fica angustiado o filme inteiro pra saber se de fato ele vai sobreviver ao ataque do Adam Warlock. Todo o trabalho dele na Marvel com os três Guardiões, o especial do Guardiões, ele foi produtor também do Vingadores Guerra Infinita e do Ultimato, então tem o dedo dele ali também, principalmente ao que se diz a parte dos Guardiões da Galáxia. Ele também já falou que algumas decisões envolvendo os personagens ele não concordou 100%, mas obviamente que ele teve que acatar. Obviamente que ele teve um dedinho no Thor Amor e Trovão também, porque ele deixou bem claro que no Guardiões 3 ele não queria que fosse um filme do Thor com os Guardiões, então foi obrigatório o Taika de fato escantear os Guardiões no meio do filme. Ele tá na indústria hollywoodiana há muito tempo. Geralmente quando ele dirige um filme, ele sempre escreve também, o que eu sempre acho excelente, coisa que o Tarantino faz direto também. Parece que você tem muito mais controle sobre a narrativa, sobre o personagem, a decisão criativa é muito mais sua também. Tem muito roteiro dele que muita gente não sabe de fato que ele até escreveu. Seja o Madrugada dos Mortos de 2004, dirigido pelo Zack Snyder. Cara, assim, é o meu filme favorito do Snyder, eu acho um puta filme. A direção do Snyder naquele filme é primorosa também, mas eu acho que todo esse sucesso deve muito ao roteiro do James Gunn também, criando personagens extremamente cativantes, identificáveis e completamente carismáticos. Cara, o próprio Scooby-Doo de 2002, lá da Ilha do Espanto, filme maravilhoso. E o Scooby-Doo 2 também, Monstros à Solta, de 2004, tem roteiro do James Gunn, é dirigido pelo Raja Gosnell, mas aqui o James Gunn dá um brilhinho, um molhinho muito a mais aos personagens também. E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Em relação à direção, Seres Sacejantes é maravilhoso, foi quando ele tentou dar uma aprofundada um pouco mais no lado dele do terror. Tem o Super de 2010, que quando ele começou de fato a fazer um filminho de herói um pouquinho mais B, mas é uma tremenda comédia. Depois do Super, de fato, vem a entrada dele na Marvel em 2003, ele faz o primeiro Guardiões e cativa aí todo mundo. Aí foi quando de fato ele explodiu, foi quando ele teve de fato boom na carreira dele. Ele dirigiu o primeiro Guardiões em 2014, o Guardiões Volume 2 em 2017, ele começa a escrever o roteiro do Guardiões Volume 3, passando Vingadores Ultimato, já ser o primeiro filme da fase 4 da Marvel. Mas em julho de 2018 ele é demitido por conta de alguns tweets dele que ele fez no ano de 2009, 2010. Daí tem toda aquela baboseira que todo mundo sabe. O Kevin Feige não foi a favor da demissão dele no caso, mas o Bob Iger lá da Disney obviamente que não soube lidar muito bem com aquilo ali. Cara, de fato, é uma parada que é muito bizarro. Pra mim, em relação à piada, eu acho que piada é piada. Obviamente que as piadas dele, as que ele fez no caso, eu não vejo graça, mas o que eu não vejo graça, você aí pode ver também. Eu gosto muito de humor negro, eu gosto muito de humor ácido também, mas eu acho que uma piada não define, obviamente, o caráter da pessoa. Ele é demitido da Marvel, a DC puxa ele pro filme do Esquadrão Suicida, o Guardiões 3 para a produção, ele já tava em pré-produção, já estavam começando a montar cenário também. O elenco, cara, basicamente quase todo mundo é demitido. Vem Zoe Saldana, vem Chris Pratt, vem o próprio Dave Bautista falar em entrevista que eles não voltam se o James Gunn não voltar, que todas aquelas piadas, aqueles tweets antigos não é um reflexo de fato do que ele era. O cara nunca mostrou nenhum comportamento abusivo, nenhum comportamento racista, nem nada. O Bob Iger senta de fato com o James Gunn, esclarece tudo e recontrata ele pro Guardiões 3, lançando o Guardiões 3 em 2023. Muito bizarro pensar, né, cara? Se a gente não tivesse a demissão do James Gunn lá em 2018, a gente não teria o Esquadrão Suicida de 2019, a gente não teria o Pacificador, que é um dos temas aqui desse vídeo, e a gente não teria também o filme do Superman. Você consegue imaginar um mundo sem o filme do Superman? Essa primeira temporada aqui do Pacificador já dá um aquecimento aí pra segunda, que sai essa semana. Cara, que presente de temporada. E é muito bizarro e muito interessante saber também que o James Gunn escreveu essa temporada completamente no foda-se. Foi bem no auge da pandemia, tudo parou. Ele já deu muita entrevista falando que a saúde mental dele não tava boa também.
E foi oferecido pra ele pegar um dos personagens do filme do Esquadrão Suicida, que na época não tinha sido nem lançado ainda, e de fato fazer uma série. Ele pensou um pouco no Sanguinário, mas quando ele olhou pro Pacificador, ele falou, mano, beleza, vai ser esse cara aí, esse retardado que eu vou escrever. Foi uma série feita muito rápido também. Ele começou a escrever o roteiro em 2020, em 2021 eles já estavam gravando, são 8 episódios de quase 1 hora cada um, o que demanda muito tempo de produção. No comecinho de 2022, em janeiro, já começa a ser a primeira temporada com episódio semanal e, cara, era uma delícia acompanhar toda semana Pacificador. Cara, era um refresco, era uma série completamente comfort, sabe? E essa segunda temporada eu tenho certeza que não vai ser diferente. No Esquadrão Suicida de 2021, o Pacificador é tranquilamente uma das melhores coisas, é um dos melhores personagens, é um dos mais bem desenvolvidos naquele filme também, e a série eu acho que ela prolonga isso de um jeito muito bom. Mesmo ele sendo responsável justamente pela morte do Rick Flag, o que vai ter um impacto, cara, muito contínuo aqui na segunda temporada, a gente não consegue odiar o personagem 100%, isso é muito bizarro. O John Cena, como Pacificador, eu acho que ele conseguiu se descobrir na carreira de ator dele, porque antes ele sempre fazia alguns papéisinhos menores, nunca tinha impactado muito. Um papel que veio antes desse é o Jacob no Velozes e Furiosos 9, que eu acho que ele realmente não tá bem no filme, acho que ele não pega o tom, ele tá muito canastrão, ele tem tanta expressão quanto o Vin Diesel, e toda a expressão do Vin Diesel é completamente nula. Na real ele é um pouquinho melhor que o Vin Diesel naquele filme, mas tudo bem. Mas no Velozes 10, se você vê que vem já depois 2 anos do 9, 1 ano e meio depois do Pacificador, o Jacob naquele filme, ele não é o Jacob do nono filme, ele é quase o Pacificador. O tom do personagem tá completamente diferente. Ele, cara, ele é ali, ele é o Pacificador. Ele faz piada o filme inteiro, ele tem um tom cômico muito bom ali também, o que funciona muito bem no 10º filme. Oh, no, you're good, okay. Song lyrics, stub toes, cannon cars. Ele incorporou o Pacificador parece que ele não tá nem atuando mais. Todo papel que ele aparece, seja o Rick Stanley, que também parece que ele tá interpretando o Pacificador. Mesmo jeito que o Momoa parece que ele não atua, ele é sempre o Aquaman ou sempre o Lobo. O próprio Velozes 10, cara, eu consegui olhar pro Jason Momoa fazendo o Dante, eu só consegui imaginar ou ele interpretando o Aquaman ou ele interpretando o Lobo. Com o John Cena acontece basicamente a mesma coisa, o que eu acho que é muito bom. O James Gunn coloca aqui na série também, geralmente ele coloca isso em todos os filmes também, que é justamente explorar relações familiares. Ele faz isso muito bem no primeiro, no segundo e no terceiro Guardiões também. Ele faz isso no Esquadrão Suicida, mostrando o Sanguinário com a filha dele também, e a Caça-Ratos com o Caça-Ratos pai, que é interpretado pelo Taika Waititi, que funciona também muito bem. E aqui, mais uma vez, ele faz isso justamente pra gente ter um contraponto e simpatizar mais ainda com o Pacificador. Quando a gente vê o quão escroto o pai dele é, que é interpretado maravilhosamente aqui pelo Robert Patrick, você vê que mesmo o Christopher tendo algumas atitudes bem escrotas no filme do Esquadrão Suicida, ele não é 1% do que o pai dele é. Ele não é aquilo, ele não é o reflexo escroto do pai dele. Ele tá muito, mas muito longe de ser, inclusive. A primeira pessoa que ele mata de fato na vida dele é o próprio irmão, que o pai dele mesmo tá fazendo uma rinha de galo quase entre os filhos ali, e acaba dando um soco acidentalmente no irmão dele. O irmão dele cai, bate a cabeça, acaba morrendo, e essa culpa fica muito presente com ele. É quando de fato ele faz a promessa dele, que ele de fato vai se tornar um herói, que ele vai trazer paz a todo custo, e toda a jornada dele começa a partir dali. Toda a parte do trauma, toda a parte da culpa, muito ódio interno do pai dele ali também. Você vê o quanto ele despreza o Chris, você vê o quanto ele odeia o Chris. Desde a primeira cena de encontro dos dois, você já consegue ver o tamanho do nojo que ele sente por ele. Uma parada muito interessante aqui também é que dá até um contraponto com o final da temporada, que toda ideologia e toda a motivação do próprio Pacificador faz um contraponto muito bom com a motivação dos vilões aqui dessa temporada, que é de fato as borboletas. Elas viram de fato que a humanidade estava completamente se destruindo por conta de guerra, por conta de poluição, por conta de egoísmo. A solução que eles encontram aqui é justamente assumir a forma humana, assumir de fato o corpo dos humanos, justamente pra tentar salvar a humanidade, mesmo que isso custe de fato a liberdade da humanidade. A ironia disso tudo é que os dois lados justamente usam essa lógica que é um pouco distorcida no caso, e o Pacificador justamente reconhece isso no final da temporada, quando ele se volta de fato contra as borboletas, e é justamente esse espelhamento que faz de fato ele se questionar se ele tá realmente no caminho certo.
Volta aqui a Jennifer Holland, volta aqui o Steve Age reprisando seus papéis no filme de Esquadrão Suicida. Volta também a Viola Davis como Amanda Waller, tem uma participação bem pequena, mas muito relevante. Tem a adição aqui também da Danielle Brooks fazendo a Adebayo, que é uma das melhores personagens da série também. Ela é o lado mais emocional aqui da série, ela é filha da Amanda Waller, mas ela sente que ela tá com intenções que não é tão boas, principalmente com o Christopher. Ela cria um vínculo muito bom com o Christopher também, o que dá um conflito muito bom quando ela de fato coloca o diário no trailer dele, incriminando ele. E muito questionamento ali, ela tá na missão por necessidade financeira, mas ao mesmo tempo ela sente que ela não precisava estar ali, mas no final da série ela justamente abraça que ela nasceu pra fazer isso, que ela nasceu pra estar junto com aquela equipe. Aqui também tem o Shukit Yush, eu não sei falar o nome dele direito. Ele faz aqui o Murney, ele é o líder do grupo e a gente descobre no meio da temporada que de fato ele é uma borboleta. E cara, aqui a gente tem o Vigilante, que personagem foda, interpretado aqui pelo Fred Struma. Os maiores momentos cômicos da série aqui vêm justamente da parte dele. Tem muitas piadas aqui que são absurdamente quarta série, mas o James Gunn consegue dar uma pitada e um humor ali também, com uma pitada de humor idiota, mais ácido e humor negro, que sempre vai dando um contraponto muito bom. Cara, eu não consigo olhar pra cara desse filho da puta e não dar risada. Fred Struma tem um time cômico muito, mas muito bom. Eu fico muito feliz que ele volta aqui pra segunda temporada também. Cara, eu já consigo afirmar de fato que ele é um dos personagens pra mim favoritos do antigo DCU e agora do novo DCU. Cara, a cena dele chegando na prisão, tocando John Breaker, é perfeito. O James Gunn é foda nessa parte de música, ele sempre escolhe as melhores músicas possíveis justamente pra editar o contexto da cena. E ali naquela cena a música é simplesmente perfeita, tem um tom perfeito, toda a escolha mostrando todo o lado rebelde do próprio Vigilante, todo exagero, todo o ego e todo o jeito destemido também do Vigilante encaixa muito bem com a música e com a cena. Eu acho muito bizarro também como o James Gunn jogou algumas piadas, mas ela acrescenta muito bem também pra própria história e pra própria jornada dos personagens. Ele jogando toda a piada da barba pintada do Economus a série inteira pra no final, de fato, a gente pegar o personagem, desenvolver o personagem e falar que toda aquela barba pintada é justamente uma frustração que ele sempre teve na vida dele, por ele justamente nunca se achar interessante, nunca se achar legal pra ninguém. O James Gunn conduz aqui também todas as cenas de ações de um jeito muito bom, é uma ação crua, é uma ação violenta, é brutal, é muito sangrenta também. Cara, o final, com a Liga da Justiça aparecendo, é maravilhoso. Na época, o DCU tava um pouco no limbo, mas era impossível a gente não hypar com aquilo, toda a piadinha com Aquaman justamente dele fuder peixe. Flash aparece na cena rapidinho, uma curiosidade bem foda-se inclusive, mas o Ezra Miller gravou essa cena do Pacificador no set do Guardiões da Galáxia 3, é uma cena gravada muito em cima da hora, mas o James Gunn conseguiu dar uma contornadinha. Voltando mais um contraponto falando sobre a relação do Pacificador com o pai dele, que também eu imagino que esteja nessa segunda temporada, mas a primeira temporada justamente acaba com ele sendo assombrado pelo pai dele, depois de fato dele matar ele. Mesmo ele tendo matado o próprio pai, o trauma aqui continua e a gente consegue ver isso muito bem no final da primeira temporada. Ele se resolve com a Emília, você imagina que tá tudo certo, você imagina, ele teve de fato. Isso pra mim é a melhor coisa também. Todos os personagens que o James Gunn trabalha começa a história de um jeito e sempre termina do outro. Aqui você começa a ver de fato o Pacificador não mais como um vilão igual a gente via ele no filme do Esquadrão Suicida, mas a gente de fato simpatiza muito com ele aqui ao decorrer dos episódios. A gente vê de fato ele aqui como um herói, não um herói nível Superman, não um herói nível Batman também. Tem muitas discussões, inclusive até sobre o Batman aqui, que eu acho que funciona muito bem. Todo aquele lance dele falar que o próprio Batman, mesmo ele não matando criminosos, mas cara, se ele dá um soco numa pessoa, ele pode muito bem quebrar o pescoço da pessoa, a pessoa pode nunca mais voltar a andar também. A série também joga algumas discussões muito legais, também emblemáticas sobre os personagens da DC. E a série acaba aqui com a maravilhosa Can Kill My Rock'n'Roll, com o Pacificador, sentado lá no trailer dele junto com o Wiggly, e o pai dele de fato assombrando ele, que eu acho que é uma coisa que vai de fato percorrer bastante aí na segunda temporada. Pra só fazer um aquecimento aqui rapidinho sobre a segunda temporada do Pacificador, o James Gunn tá soltando um podcast semanal em que ele, a Jennifer Holland e o Steven Age, o Robert Patrick foi também um dos podcasts também, eles revisitam o episódio e depois eles vão comentando justamente o que é canônico e o que não é pra essa segunda temporada. Aparentemente, a minha teoria é que o primeiro episódio ia se passar no antigo DCU e depois ele ia entrar pelaquela porta dimensional do pai dele e de fato cair no novo DCU, aparentemente foi pro caralho. E o James Gunn explicou basicamente é o seguinte: tudo que recapitularem no início do episódio, no caso quando sempre tem um narrador falando anteriormente em Pacificador,
tudo que for mostrado ali é de fato canônico. Ele deixou muito claro que tudo que aconteceu no primeiro Esquadrão Suicida é basicamente memórias não tão confiáveis assim, então de fato algumas coisas vão contar, outras não. No primeiro episódio do Pacificador tem uma menção ao Aquaman, falando que o Aquaman justamente foge peixes. Ele falou que isso não é canônico justamente pelo Aquaman ainda não ser conhecido nesse novo universo. Ele deixou muito claro também que a participação da Harcourt em Shazam 2 e Adão Negro também não é canônico, nada vindo daqueles dois filmes é canônico também. Sobre a Arlequina e o Sanguinário, ele não negou completamente nada, então dá pra se assumir que a Margot Robbie e o Idris Elba continuam aí no futuro. No episódio 2 tem uma menção ao Batmirim e ele já deixou muito claro que isso não é canônico, não existe Batmirim nesse universo novo. No episódio 3, o Doman é citado e o James Gunn confirmou que ele de fato é canônico no DCU. O Doman, pra quem não sabe, ele surge na Era de Ouro dos quadrinhos e ele tem justamente a habilidade de se encolher. O último episódio, obviamente que a aparição da Liga da Justiça, do Aquaman e do Flash não é canônica também. O Momoa vai de fato fazer o Lobo, o Ezra Miller duvido muito que ele volte como Flash. Ele já falou que o Flash também vai ficar um pouco escanteado nesse novo universo por enquanto, justamente por conta da má recepção do filme do Flash. Cara, basicamente é isso. Mais uma vez, vai ser muito, mas muito gostoso acompanhar semanalmente a nova temporada do Pacificador. Espero ter conseguido trazer aqui pra vocês um resuminho bem básico sobre a carreira do James Gunn também e sobre a primeira temporada do Pacificador. Sou fã demais do James Gunn, cara. Sou fã demais desse cabeça branca. Pra mim, mais uma vez, ninguém trabalha melhor relação e personagens que nem esse cara trabalha. Eu acho que nem o Susso conseguiu fazer isso direito nos Vingadores. Eu acho que o Joss Whedon conseguiu chegar um pouco perto no primeiro e no segundo Vingadores, mas o James Gunn aqui pra mim, cara, eu falo que mais uma vez, cara, de antemão, não tem uma pessoa melhor pra comandar esse universo da DC do que o James Gunn. Ninguém entende melhor o Superman. O que ele fez no filme de Superman pra mim foi putaria. Cara, mesmo com algumas coisas questionáveis que muita gente não gostou, do próprio lance do pai de Superman lá, do Bradley Cooper, dele ser de fato um vilãozinho da história, cara, pra mim isso acrescenta tanto pra história do Superman, mas tanto que eu espero de fato que eles não corram atrás disso, espero que eles não mudem isso. Mais uma vez, eu acho que o James Gunn tem aqui pra um caminho que não poderia ser melhor. Rapaziada, basicamente é isso. Deixa aqui nos comentários a sua expectativa pra nova temporada do Pacificador. Deixa aqui pra mim se você realmente gosta do James Gunn também. Deixa aqui nos comentários se você gostou do filme do Superman. Não esquece também de deixar um like e se inscrever no canal. E também não esquece de ativar o sininho. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Tchau!